Okay, let's focus, guys, please. All right, we're back. Voltamos. So, thank you so much for Muito your obrigado mouse. pelos seus Maserin. Um, usually we have about 1,000 listens Normalmente nós temos 1.000 pessoas between, ouvindo, between all our channels and um, so forth. entre todos os nossos canais. So, I'm usually we have about 1,000 listeners or so. Normalmente nós temos uns 1.000 ouvintes por aí. Okay, we need to, guys. Let me know when you're done, please. Let me know when you're done, please. I'll wait. This should be interesting. Let's see how long this takes. Rivka, can I proceed now? You sure? Okay. So, out of the thousands of folks, Desse milhar de pessoas, I see we have 4 people who have used the QR code. eu vejo que 4 pessoas usaram o QR Code. Ain't it great? Não é legal? Now, those 4 are going to be blessed. Essas 4 serão abençoadas. Blessed is not a Hebrew word, it means favored. I'd rather be favored than know Hebrew. Abençoado não significa falar hebraico. Eu prefiro ser favorecido do que falar hebraico. So, make sure that you're one of the few who keep short accounts on your tithing. Então certifiquem-se de ser aqueles dos únicos que prestam conta dos seus dízimos. Matter of fact, I feel like releasing a few $100s to another ministry right now. Aliás, eu estou sentindo a vontade de jogar alguns centenas de dólares em outro ministério. I might have to ask Yehuda to be sure. Eu tenho que pedir para Yahweh para ter certeza I might decide to release. para qual Nice, chunky. Because tithing to your own ministry is like kissing your sister. dizimar para o próprio ministério é igual beijar tua irmã. You ever kiss your sister? Já beijou tua irmã alguma vez? There's no chemistry there. Hopefully, there's no chemistry. Tomara que não haja química. Hopefully. Tomara que não haja. If not, please see your local psychiatroski. Se não, procure o teu Your psiquiatra. local Leon Trotsky. Procure o teu Leon Trotsky. You kids, they don't even heard of Leon Trotsky. Alguns de vocês nunca ouviram falar de Leon Trotsky. I'm not picking on anyone, Nehemiah. Eu não estou pegando no pé de ninguém, né? Have you ever heard of Leon Trotsky? Já ouviu falar de Leon Trotsky? No, you're not Ernie. I'm talking to our Uncle Ernie. Eu tô falando com o tio Ernie. No. Just answer the question, dude. All right, you see what I'm saying? Tá vendo o que eu tô dizendo? All right. You know, but I bet you know what a dial-up phone is, right? Dial-up, like where you have a dial that turns. Oh, that one? Yeah. Okay, you know what dial phone. Okay. Or are you old enough to remember that the only place you could make a call is at a gas station? Payphone? You remember that? Or that was before your Not from time? personal experience, but Wow, you're young. from my studies. Wow. You're younger than I thought. But us older folks, we couldn't make, there were no cell phones. You had to get out of your car, find a gas station. By the time you got to the payphone, some hoodlum pulled out the cord and you couldn't make a call because they had pulled out the cord. Antigamente não existia celular, então a gente que é velho tinha que sair do carro, ia lá no posto de gasolina, procurava um telefone, e a maioria deles não tinha nem mais cabo quando você chegava lá para fazer a ligação. So anyway, shalom to our brother in Campina. Enfim, shalom aos nossos irmãos em Campina. Nice that they're speaking more and more English, which means I can't talk behind their back like I used to. Eles estão falando cada vez mais inglês, o que significa que eu não posso mais falar deles por trás das costas, que nem eu fazia. Days when I can talk about them behind their back. Havia um momento que eu conseguia falar por trás das costas deles. Now Yoshi's got everybody on English steroids. Agora o Yoshi tá com todo mundo nos esteroides ingleses. They have no choice but to sign up. They have to sign up for the English classes. Eles não têm escolha a não ser se matricular nas aulas de inglês. Because he turns into the Boston Strangler. Porque eles se transformam no Everybody there is de Boston. speaking English. Everybody's on English. It's like being on cocaine, you know. Tá todo mundo no Everybody's inglês, on English. igual usuário de cocaína. Tá todo mundo falando inglês. But that's okay. Mas beleza. You should have the violin take it by force.
Can you repeat that? The violent what? The spiritually violent take it by force. A gente fala os violentos espiritualmente tomados à força. So, do you guys want to learn Portuguese? Se vocês quiserem aprender português, Teamsters don't do Portuguese. vocês não gostam de português? Teamsters don't do Portuguese. That's right. They're neutral. I forgot. They're neutral. So where was we? Oh, look, we got 7 people who use the QR code. Wow. Aqui, ó, já tem 7 pessoas que usaram o QR Code. Cool. Crazy. Maybe I should keep going with the money thing, but then I'd violate the 5-minute rule. Talvez eu deva continuar falando do dinheiro, mas daí eu vou violar a regra dos 5 minutos. I want to apologize Quero pedir desculpas ahead of time com antecedência, because my mind is all over the place. porque a minha mente está em todo canto. It's with the women. Está com as mulheres. I mean, the covenant women. Desculpa, as mulheres da minha aliança. It's with the goats. Está com as cabras. I'm thinking of getting away for a day or 2 to the beach. Eu tô pensando em fugir por uns 2 dias para a praia. Just to hear the waves before it gets cold. Só para ouvir as ondas antes que fique frio. Rivka's trying to push us out of the house. A Rivka tá tentando tirar a gente de casa. She's like, when are you leaving? I said, just relax. Ela tá tipo, quando vocês vão? Quando é que vocês vão? Quando é que vocês vão sair? Eu tô, não, relaxa. Did you make a reservation? Rivka, relax. Você já fez as reservas, Rivka? Relaxa. Seems like she wants the house to herself for a day. Parece que ela tá querendo a casa só para ela por uns dias. Or as they used to say on ABC television, 3's a crowd. 3's company. Ou como eles costumavam dizer na ABC Television, 3 já é uma companhia, já é uma plateia. So those of you who have 1,000 wives, you send your husband away on vacation with the 999 wives like Solomon, and you'll have the household to yourself. Então vocês que têm um marido que tem 1.000 esposas, manda ele de frente para as outras 999, que daí vocês vão ter a casa para vocês. Enjoy the Jewish birds. Curtam os pássaros judaicos. How many know there's a special breed of bird that's a Jewish bird? Quem aqui sabe que existe uma raça de pássaro especial que é um pássaro judeu? They're called seagulls. Eles são chamados gaivotas. Elliot Seagull, Elliot Seagull, Joseph Seagull. Joseph Seagull. They're white. They usually fly and they're white. They're seagulls. Normalmente eles voam juntos, eles são branquinhos. There's a Jewish bird. É um pássaro judaico. And of course, we all know that there's a Jewfish, right? E claro, todos nós conhecemos o peixe judeu também. That's a funny looking fish, man. Peixe esquisito pra caramba. Nehemiah, go see if you can find a picture of a Jewfish. A Jewfish. Oh, that's a real fish. That's some weird looking fish, man. Peixe esquisito demais. All right. With fish like that, it makes me rethink about being a vegetarian. Com um peixe assim, eu fico repensando sobre ser vegetariano. That's an ugly mama. You ugly. Put a full screen. They make manatees look cute. Oh my Lord, you are ugly. Você é muito feio, cara. Look at you. Dá uma olhada. That's a Jewfish? Yeah, really. Versus keep. No, he has fin seat, not teat seat. Fin seat. Ele não tem equipar, mas ele tem as barbatanas de tzitzit. That's actually a pretty one. I've seen uglier ones. Eu já vi uns mais feios, na verdade. Yeah. Let's see. Can you find the uglier one? Yeah. That's today's message. Jewfish part 1. Essa é a mensagem de hoje. Peixe judeu, parte 1. This brother's sick, man. Why is he sick? In the bad way of the word. He looks sick. I don't know. Weird. The fish is sick. Yeah, the fish. Yeah, I'm telling you, they're ugly. Way too ugly. They're like Aunt Elizabeth on Sanford and Son. They're like Bubba on Sanford and Son. Eles são como Bubba no Sanford and Sons. I want my daddy's records. Right. Eu quero os registros do meu pai. Find me another Jewfish. I'm gonna fire you, man. Hurry up! Hurry up! All right, give me a nice Jewfish. What about that one in the guy's hands? But that ain't that ugly. Is that Jesse? Hey, Jess, if you're listening, probably are.
That's an ugly mama. Let's see. This one's a little weird looking. There you go. That's a Jewfish. Is that? No, That's a Jewfish from Cape Cod. Martha's Vineyard. Give me a Martha's Vineyard Jewfish. Give me an Alan Dershowitz Jewfish. Alan Dershowitz went fishing. Let's see what he caught. All right, I'm giving up on you, man. You're taking too long. Let me know when you find a good one. So I do apologize. I don't have a message, as you can see. Obvious, kind of obvious. Então eu quero pedir desculpa porque eu não tenho uma mensagem, como vocês conseguem ver, tá meio óbvio até agora já. But we have a few hundred people who tuned in, so a message you shall get. Então, mas a gente tem algumas centenas de pessoas que estão aqui, então uma mensagem vocês receberão. Turn with me to Matityahu 13, please. Vamos comigo para Matityahu 13, por favor. I'll be preaching for a few hours a message Vou estar pregando por algumas horas uma mensagem that I don't have, but I'll be preaching it anyway, que eu não tenho, mas eu estarei pregando de qualquer jeito. entitled The Two Great Separations. Intitulada As Duas Grandes Separações. We kind of hinted at it last week in 1 Thessalonians 5, 1 and 2. Primeiro que a gente meio que tocou nelas na última semana com os grupos de 1 de Tessalonicenses 5, 1 e 2. Where there are two groups that are going to encounter Yom Teruah. Onde há dois grupos que encontrarão Yom Teruah. One is a thief in the night. Um como um ladrão da noite. The other, those who are waiting for his return by rehearsing in their celebration of Yom Teruah. E os outros que o encontrarão esperando ele na sua celebração do Yom Teruah. So there are two groups. Então há dois grupos. So I decided to see if I can follow up on this topic Então eu decidi ver se eu consigo seguir nesse tópico aqui. and come up with a little bit more information. E inventar um pouquinho mais de informação. And lo and behold, I found it. Aí eu encontrei. When you go fishing and you put down your thing for a catch, you'll find it. Quando você pesca, bota o anzol lá, você pega alguma coisa. So I'm going to go quickly and then just try to be led by the Ruach Eu vou ser rapidinho e só tentar ser liderado pelo Ruach. in the message entitled The Two Great Separations. Uma mensagem intitulada As Duas Grandes Separações. In the 13th chapter of Matityahu, No 13º capítulo de Matityahu, and we're going to be there for most of the day, so please get that ready on the side. e nós vamos ficar aí pela maioria do dia, então por favor esteja pronto. Yahusha addresses the multitudes, Yahusha fala com as multidões and he begins to speak in several different mashalot, e ele começa a falar em vários machalot diferentes. which are parables. São parábolas. The famous seed A famosa semente of the sower. do semeador. A sower went forth to sow. Semeador avançou para semear. So in verses, we can categorize Matthew chapter 13 Então nós podemos categorizar Mateus capítulo 13 into two separate groups. em dois grupos separados. That's why I've entitled this message, Por isso que eu intitulei essa mensagem, based on 1 Thessalonians 5, 1 and 2, baseada em 1 de Tessalonicenses 5, 1 e 2, the two great separations. as duas grandes separações. The two great separations. As duas grandes separações. A sower sowed his seed. Semeador semeou a semente dele. Some of the zerah fell by the wayside, Pouco da zera caiu ao lado da rodovia and the birds devoured. e os pássaros a devoraram. Other seed fell on stony places, A outra semente outras sementes caíram em locais rochosos, where there was not much fertile ground, onde não havia solo fértil. and immediately they sprung up. E imediatamente elas floresceram. They dried up because they had no deepness of earth. Elas secaram porque elas não tinham a profundeza da terra. When the shemesh was up, they were scorched, Quando o Shemesh se levantou, elas foram incineradas. and they withered away E elas esvaneceram, because they had no root. porque elas não tinham raiz. Other seed, zerah, Outra semente, zera,
fell on thorns caiu nos espinhos. and sprung up and choked the seed. E esses se levantaram e sufocaram a semente. But a few of the seed Mas algumas dessas sementes fell on tov, fertile soil, caíram num solo tov, fértil, and brought fruit 30, 60, and 100. que trouxeram frutos 30, 60 e 100. The Talmidim said, verse 10, why do you speak in mashalot? Os Talmidim falaram no versículo 10, por que você fala em Machalot? And verse 11 is a key. Verse 11, 12, 13, 14, and 15 are the reason E os versículos 11, 12, 13, 14 e 15 são a razão for the two great separations. para as duas grandes separações. In this scripture, Nessa escritura, Yahusha is going to show us Yahusha vai nos mostrar that there are two great separations. que há duas grandes separações. One in this age, Uma nessa era, in the Olam Hazeh, no Olam Hazeh, and one at the end of this age. e uma no fim dessa era. Let me say that again. Deixa eu repetir. There are two great separations that the Master himself will perform. Há duas grandes celebrações que o próprio mestre performará. One is during this age, Uma é durante essa era and the other is at the end of this age, e a outra é no fim dessa era, to see who will make it to then, para ver quem que vai chegar até lá. or the Atid Lavo, the 1,000 years, which leads into eternity. Ou o Atid Lavou, os 1000 anos que levam até a eternidade. One of the most misunderstood ministries of Mashiach Um dos ministérios mais mal entendidos do Mashiach is the next few verses. são os próximos poucos versículos. Before he explains to us the parable of the sower, Antes dele explicar para nós a parábola do semeador, he wants us to understand a key kingdom principle. ele quer que nós entendamos um princípio do reino chave. I said a key kingdom principle. Eu disse um princípio do reino chave. The key kingdom principle that he wants us to understand O princípio chave do reino que ele quer que nós entendamos is that he did not come to reveal himself and to open the eyes é que ele não veio para se revelar e abrir os olhos of everyone. de todo mundo. He says it is given to you and you alone Ele disse, é dado para vocês e vocês somente to know the mystery, conhecer os mistérios, the sodot os sodot of the Malchut HaShamayim, do Malchut HaShamayim, the kingdom of the heavens. do reino dos céus. But to them I have come that they may not receive what I give you. Let me say that again. For them Mas para eles, I have come eu vim not to reveal, para não revelar, but to blind. mas para cegar. So from this day, Então, desse dia, until the return of Adon Yahusha Yahuwah, até o retorno do Adon Yahusha Yahuwah, we are in stage 1 of separation. nós estamos no estágio 1 da separação. And here's another kingdom principle in verse 12. E aqui tem outro princípio do reino no versículo 12. Whoever has understanding and revelation from my lips Todo aquele que tiver entendimento e revelação dos meus lábios and is faithful to perform those revelations that I have given from my lips e for fiel ao performar essas revelações que eu dei pelos meus lábios, will have more abundance, terá mais abundância, more understanding, mais entendimento, more insights, mais insights, more mysteries. mais mistérios. But whoever doesn't perform Mas todos que não performam and act upon e ajam what I have already revealed, o que eu já revelei, when they backslide, quando eles se when desviarem, they leave me, when their conscience is seared as if with an iron, quando eles me deixarem, quando a consciência deles for selada como que com ferro quente, the little they have will be taken away. o pouco que eles têm lhes será tomado. So Yahusha is showing us a couple of key principles.
Então, Yahushua está nos mostrando alguns poucos princípios-chave of how the kingdom operates. de como o reino opera. When he goes out of his way to show you the necessity of keeping Torah, obeying his commandment, Quando ele fala para vocês extra, e mostrando a necessidade e a importância de guardar a Torá, obedecer os mandamentos, and you choose not to, and you cut corners and you play games, e vocês escolhem não fazer, vocês ficam escolhendo atalhos, ficam cortando as opções, the beauty and the pearls and the wonder of the initial revelation, he will be taken from you and given to somebody else who's ready to obey. a beleza e as pérolas dessa pequena revelação vai ser tirada de ti e vai ser dada a outros que estão prontos para obedecer. I believe in the Olam Hazeh we say use it or lose it. Eu acredito que no Olam Hazeh nós dizemos use ou perca. The second purpose of his coming O segundo propósito da vinda dele was for certain people to understand foi para que algumas pessoas entendessem and for certain people not to understand. e para que algumas pessoas não entendessem. That is the great separation of this current age. Essa é a grande separação dessa era atual. The reason Moshe Konachowski is not because of Lewis and Hannah. A razão pela qual o Moshe Konuchowski é o Moshe Konuchowski não é por causa do Louis e da Hannah, But because I was hungry, mas porque eu estava com fome, I was thirsty, eu estava com sede, and most of the time e a maioria das vezes I acted upon and obeyed what he had revealed to me and demanded of me. eu agi sobre e obedeci o que ele revelou para mim e exigiu de mim. You don't get to be someone who has the anointing or a teacher Tu não consegue ser alguém que tenha unção ou é um professor without being faithful to what he has shown you and asked you. sem ser fiel ao que ele te mostrou e te pediu para fazer. So separation is between those who see and those who don't see. Então a separação é entre aqueles que veem e aqueles que não veem. Separation is between those who understand and don't understand. Separação é entre aqueles que entendem e não entendem. Separation is between those who understand and choose not to understand. A separação é entre aqueles que entendem e aqueles que escolhem não entender. And parables are how Yahuwah uses to cause the great separation of this age. E parábolas são como Yahweh tem feito a grande separação dessa era. Yahusha doesn't always talk straight. You know, people say, well, one thing I like is that the guy is a straight shooter. Yahusha's not a straight shooter. He's just not a liar. O que as pessoas falam, Yahusha não fala rápido, plano o tempo inteiro. Yahusha não era assim. Yahusha cannot be a straight shooter. Yahusha não pode ser um atirador de elite. Why? Por quê? Because he came to bring a sword. Porque ele veio trazer a espada. I wish I had a fan club. Eu gostaria de ter um fã-clube aqui. Matthew chapter 10. Mateus capítulo 10. I think not that I've come to bring shalom everywhere, but just somewhere. Não pensa que eu vim trazer shalom em todo canto, em alguns Not in every lugares só. body, but in bodies that have been converted into temples of the living Yahuwah. Não em todos os corpos, mas em corpos que foram convertidos em templos do Ruach de Yahweh. I've come to baptize the world with division. Eu vim para batizar o mundo com divisão. And how I wish it was already accomplished. E como eu gostaria que isso já tivesse sido A feito. mother against the daughter, a daughter against the mother, a father against the daughter, a daughter, you're crazy, you're nuts, you're a Jesus freak. Bye, I don't want to talk to you. You can't see my grandchildren. Visitations are over. Uma mãe contra uma filha, um filho contra um pai contra uma filha. Você é um maluco por Jesus, você não vai mais ver teus netos. O tempo de visitação terminou, não volta mais aqui. I came to deliver parables. Eu vim para entregar parábolas. The parables have the DNA for some to receive sight and understanding. As parábolas têm o DNA para que alguns recebam a visão e o entendimento. And they also have the DNA E elas também têm o DNA for others not to understand para que outros não entendam and remain in the dark. e permaneçam no escuro. That's why he was not a straight shooter. É por isso que ele não era um atirador de elite. Because his word was not designed to reveal himself and to reveal the mysteries of the kingdom of heaven to everybody. Porque a palavra dele não foi projetada para revelar a ele mesmo e os mistérios do reino dos céus para qualquer um.
but only those who met the prerequisite. mas só para aqueles que tinham batido o pré-requisito. And so he ties the zera, the seed of the sower, into those who will see and understand, and those who will be blind and not understand. And somehow, through these parables, he will determine the understanding of the parable of the sower. Então ele amarra essa semente do semeador junto daqueles que vão ouvir e têm um entendimento para entender, e aqueles que vão ver, ouvir, mas não vão entender nada. E de alguma forma, ele vai fazer essa separação através dessa parábola de quem entendeu e quem não entendeu a parábola da semente e do semeador. Here's the bad news. A notícia ruim é o seguinte: There were 4 kinds of ground. há 4 tipos de solo. 3 were worth nothing. 3 não valiam nada. Only the tov ground was fruitful. Só o solo tov era frutífero. This confirms what Yahusha taught us elsewhere, Isso nos confirma o que a Yahushua nos ensinou em outro lugar. where the road to destruction is wide and many there be that go that way. Onde a estrada para a destruição é larga e muitos são aqueles que a encontram. Narrow is the way that leads to life. 25%, that's pretty narrow. Estreito é o caminho que leva à vida. 25% só, isso é bem, bem estreito. There are 4 kinds of soil, Há 4 tipos de solo and only one produces kingdom fruit. e só um produz fruto bom. Do reino. 25% of those who could be saved will be saved. 25% de todos que poderiam ser salvos vão ser salvos. And that includes people who bear fruit. E isso inclui pessoas que dão frutos. There's a lot of people who don't bear fruit. Há muita gente que não dá fruto. They're not part of the 25%. Eles são parte dos 25%. So when Yahusha looks at the kingdom of heaven, he sees 75% that are sterile, that are blind, lack understanding, and spiritually sterile. Então, quando Yahushua olha para o corpo dele, ele vê 75% de pessoas cegas que não dão fruto, são espiritualmente estéreis. And only 25% that are fruitful. E só 25% que são frutíferos. What does it mean to be fruitful? O que significa ser frutífero? To be full of fruit. Ser cheio de frutos. How many believers you know are full of fruit? Quantos crentes que vocês conhecem que são cheios de frutos? Nobody in my family is bearing fruit. Vamos começar com a minha família. Ninguém na minha família está dando None of my fruto. cousins are bearing fruit. Nenhum dos meus primos estão dando fruto. My grandparents aren't bearing fruit. Meus avós não estão dando fruto. They're catolocos. Eles são católicos. My cousins are Lutheran. Os meus primos são luteranos. Ain't nobody bearing fruit. Ninguém está dando fruto. I don't know how Yahusha gets 25%. That's pretty optimistic as far as I'm concerned. Eu não sei como é que a Yahushua tirou, da onde ele tirou 25%. Isso é bem otimista, assim, para a minha opinião. You might have thought that Yahusha came to give it to you straight. That's not true. Talvez vocês pensaram que Yahushua ia vir para falar direto para vocês, mas isso não é verdade. In cloaked secrets, mysteries, parables, so that he can determine who wants it and who doesn't want it, who is a possessor versus a professor of his revelation. Mas Yahushua falava em mistérios, em verdades mascaradas de mistérios, de coisas nubladas, para que ele pudesse fazer essa divisão de quem queria entender e quem não iria entender. The ones who are the 3 types of unproductive soil, aqueles que eram dos 3 tipos de solo que não produziam nada, are also a fulfillment of prophecy. Também são um cumprimento de profecia. Because Isaiah spoke about this separation in this age. Porque Isaías falou sobre a separação dessa era. Again, this message, the 2 great separation. De novo, a mensagem de hoje, as 2 grandes separações. The 2 great separation. As 2 grandes separações. So those who don't understand, don't perceive, are spiritually blind, no matter how much you argue with them. Don't worry, relax. Their hardness of heart is a fulfilled prophecy of Isaiah. Então, aqueles que não entendem, que não conseguem compreender, eles são duros no coração, não se preocupem, eles são um cumprimento de Isaías. Even the unbelievers, Yahuwah fulfills prophecy. Até os incrédulos de Yahweh cumprem profecia. And what is the prophecy in Isaiah?
E qual é a profecia de Isaías? You can cheat and look it up in the study notes. Vocês podem trapacear e olhar nas notas de estudo. The people's lave has become thick with fat. O leve do povo ficou grosso com gordura. Their ears are dull of hearing. Os seus ouvidos estão sem fio de audição. They have chosen blindness over sight. Eles escolheram a cegueira ao invés da luz, da visão, Lest I should heal them, para que eu não lhes curasse, as it says in Isaiah, como diz em Isaías, and they would see e spiritual things, eles virem espiritualmente and hear spiritual things, e ouçam coisas espirituais and understand spiritual things, e entendam coisas espirituais and have a heart for spiritual things, e tenham um coração para coisas espirituais and make a repentance, which is the prerequisite for the reception of spiritual things. e façam um arrependimento, que é o pré-requisito para a recepção de coisas espirituais. And then I should heal them. E aí eu lhes curarei. But what happens if we keep our eyes and our ears closed and we don't act upon what he told us? Then he will not heal us. Oh, I don't want to. I don't believe. It don't matter what you believe. It don't matter if it sounds right or doesn't sound right. If he heals those who are obedient, what does he do to those who are not obedient? He says, if you want healing, you're gonna have to do it my way. Então, o que acontece se nós continuarmos mantendo os nossos olhos e ouvidos fechados para as coisas que ele já revelou e requeriu da gente? Você não vai receber a cura. Ah, mas eu não acredito nisso. Não importa se não acredita, ainda é verdade. Ele tem um método, tem que ser do jeito dele para receber cura. How's that working out for you? Ah, mas eu digo e pego para mim. Tá, mas como é que isso está funcionando? Who told you to name it and claim it and blab it and grab it? Who told you that? Quem que te disse para falar e conseguir? Quem que te disse essa idiotice? First comes obedience. Primeiro vem a obediência. First comes a desire to understand the mashalot. Primeiro veio o desejo de entender os mashalot. So if our presumption is wrong, our conclusion is going to be wrong. Então, se a nossa presunção está errada, a nossa conclusão vai estar errada também. We have the presumption that everybody's going to be healed, everybody's going to have perfect spiritual vision. Nós temos a presunção que todo mundo vai ser curado, todo mundo vai ter a visão espiritual perfeita. And Yahusha said, I wish, but I'm the sower, and 3 of them are going to stay blind and not going to have understanding, and the other 1 is going to be good fertile ground. E Yahusha falou, eu gostaria muito, mas 3 deles vão continuar cegos, porque eu sou o semeador, eles vão continuar dentro do solo infértil. So sometime if you want healing, you have to make teshuvah, meaning you have to do it not your way, but Yahweh. Então, se tu quiser cura, você vai ter que fazer teshuvah. Em outras palavras, não é do teu jeito, é do jeito de Yah. So you're not going to understand verses 30, 34, 38 when you don't even understand what's going on in the early verses. Tu não vai entender o que está nos versículos 34, 35, se tu não entendeu os anteriores. What are you talking about? Well, I'll give you another example. Do que você está falando? Eu te dou outro exemplo. You can go to church until your Converse sneakers turn into wings. Tu pode ir para a igreja até que o teu tênis do All Star transforme em asas. And nobody's going to tell you this. E ninguém vai dizer isso para vocês. But I have understanding of the mashalim. Mas eu tenho o entendimento dos mashalim. So you've been taught that the kingdom of heaven is the same thing as the kingdom of Yahuwah. Então vocês receberam o ensino de que o reino dos céus é a mesma coisa que o reino de Yahweh. That's part of the blindness. Isso é parte da cegueira. What does a person have to do to be in the kingdom of heaven? O que uma pessoa tem que fazer para estar no reino dos céus? Nothing. It's an automatic pilot. Nada. Everyone born of an egg and a sperm is automatically in the book of life in the kingdom of heaven. Not the Lamb's book of life, but in the book of life or the kingdom of heaven. Nada, está no piloto automático. Todo mundo que nasceu de um óvulo e de um esperma está automaticamente no livro da vida. Não o livro da vida do Cordeiro, mas no reino dos céus, no livro dos vivos. Even theologians don't understand this. Até os teólogos não entendem isso. Especially theologians. Especialmente teólogos. You can count on one hand the ones in the Nasarim, watchmen, remnant, Nasarim. You can count on one hand the ones who understand this. Você consegue contar numa mão aqueles que entendem do movimento Nazarim, os observadores dos Nazarim. So why is Yahusha appear to be using Malchut Hashamayim and Malchut Yahuwah interchangeably? Mas por que então aparenta que Yahusha está usando Malchut Hashamayim e Malchut Yahuwah intercambiavelmente?
That's the key word, appears. Essa é a chave, a palavra-chave, aparentemente. But let me help you before so we can go forward. Mas deixa eu ajudar vocês para a gente poder avançar. So we were understanding certain things from Matthew 13. Nós estamos entendendo certas coisas de Mateus 13. We are in a time of separation. Nós estamos em um tempo de separação. A Hebrew way of saying being separated is to be made kadosh. Uma maneira hebraica de dizer em tempo de separação é em tempo de ser feito kadosh. Kadosh means separated. Kadosh significa separado. But he's separating this age, Mas ele está separando essa era produce the 25% who are going to make it, or the fruit of the age to come. para produzir os 25% que vão sobreviver ou os frutos da era por vir. So write this down in your post-its. Então escreva aí nos seus post-its. Part of the separation, or the major part of the separation, Parte da separação, ou a parte principal da separação, is to teach us the difference é nos ensinar a diferença between the Malchut HaShamayim, the kingdom of heaven, and Malchut Yahuwah, the kingdom of the King Yahuwah. entre o Malchut HaShamayim, o reino dos céus, e o Malchut Yahweh, o Malchut do And rei as you're Yahweh. about to see in the mystery and the understanding and the vision of understanding his mashalim, E como nós vamos ver nesse entendimento desses mistérios, desses mashalim, why these two terms are not interchangeable. por que que esses dois termos não são intercambiáveis? Like I said, I can count on one hand Como eu disse, eu posso contar numa mão the people whose eyes have been opened to this. as pessoas cujos olhos foram abertos para isso. If they're not interchangeable, why is Yosha saying the kingdom of heaven and the kingdom of Yahweh? It sure sounds the same to me. Se elas não são intercambiáveis, por que que Heaven, right? Yahusha fica falando o reino dos céus e o reino de Yahweh? Porque Yahweh vive no céu, certo? Sure sounds the same to me. Parece a mesma coisa para mim. But I'm going to show you from his own words that it's not. Mas eu vou te mostrar das próprias palavras dele que não é. I'm going to put the horse before the cart Eu vou colocar aqui o cavalo antes do carro, to help you. para lhes ajudar. The reason Yahuwah differentiates between the kingdom of heaven and the kingdom of Yahuwah A razão pela qual Yahweh diferencia o reino dos céus do reino de Yahweh is because when he speaks of the kingdom of heaven, é porque quando ele fala do reino dos céus, he speaks of the invitation. ele fala do convite. Who does heaven invite? Quem que os céus convidam? Everyone. Todo mundo. Who does heaven invite? Quem que o céu convida? Whosoever will. Todos que tiverem vontade. Revelation 22. Apocalipse 22. Whosoever will, let him come and drink of the water of life freely. Todo que tem sede que vem e beba das águas vivas de graça. So it is, the kingdom of heaven means heaven is calling. O reino dos céus significa os céus estão chamando. The sower is sowing. O semeador está semeando. It doesn't mean everybody that's born is going to heaven. Não significa que todo mundo que nasceu vai para o céu. The doctrine of universalism is a lie. A doutrina do universalismo é mentira. That he died for the sins of the whole world, so the whole world gets in. Que ele morreu para os pecados de todo mundo, daí o mundo inteiro entra. Instead of the 25% maybe remnant getting in. Ao invés dos 25%, talvez o remanescente entrando. So the reason Yahusha uses the kingdom of heaven is the kingdom of heaven wants everyone to be saved, doesn't want anybody to perish, but all to come to an awakening and repentance. A razão pela qual existe o reino dos céus é que esse é um convite para todo mundo, para que todos tenham essa chance de não perecerem, porque Yahweh não tem essa vontade de que nenhum pereça, mas que todos venham para esse acordar, para esse arrependimento. But when you reject the invitation of the kingdom of heaven, you wind up in the lake of fire. Mas quando tu rejeita o convite do reino dos céus, tu termina no lago de fogo. Now notice I didn't say hell. Percebam que eu não falei inferno. You know why I didn't say hell? Sabe por que eu não falei inferno? There is a hell. Há um inferno. Don't let people lie to you. There is a hell. Não deixa as pessoas mentirem para vocês. Há um inferno. But in Revelation 20, at the consummation of the age, hell is thrown into the lake of fire with Satan and the beast and the false prophet. So hell is consumed by the lake of fire. It ceases to exist as a separate entity.
Mas em Apocalipse 20, na consumação de todas as coisas, o inferno é jogado dentro do lago de fogo com Satanás e os seus anjos caídos. Ele deixa de existir como uma entidade separada, ele é consumido. And in the lake of fire, two things happen. E no lago de fogo, duas coisas acontecem. Satan and his angels burn forever because they're immortal beings. They cannot be destroyed. S.A.Tan e os seus soldadinhos queimam para sempre, porque eles são seres imortais, eles não morrem. But those who reject the good news and the love and the pardon of Yahuwah's son will be in the lake of fire, and like everything in the fire, it gets burned. So the good news is you're not going to burn in hell forever. The bad news is you're going to be burned up in the lake of fire. E aquelas And you're going pessoas to have que the second death, and you'll be no memory of your life on earth. as pessoas que rejeitaram o perdão de Yahushua e as boas notícias vão cair no lago de fogo. E como qualquer coisa que cai no fogo, eles vão queimar e sumir. Não, você não vai ficar queimando para sempre. Essa é a boa notícia. A notícia ruim é que tu acaba ali. A memória de tu ter existido algum dia some. I'm coming to Baker County to fool you. Eu não vim para Baker County para mentir para vocês. People do not burn forever in hell. As pessoas não queimam para sempre no inferno. They're in a holding tank called the pit, Sheol, the grave, whatever you want to call it. Eles estão num tanque de contenção, seja lá como é que você queira chamar, o poço, Sheol, o inferno, sei lá. Because Yahushua said that hell was not created for man, but for the devil. Porque Yahushua falou que o inferno não foi criado para os homens, mas para o demônio. So hell, the beast, the false prophet, they're all thrown into the lake of fire, and all the unbelieving, the whoremongers, the rebellion. It tells you they're all so in the lake of fire. The immortal, us, if we reject Yahushua, we're going to be burned, while the angelic rebels will be tortured forever. O lago de fogo foi feito para Satanás, para os anjos Either dele, way, para a besta. you don't want to be there. Para a besta final. Então, nós que não somos seres imortais, a gente cai no lago de fogo, se caso nós rejeitarmos a Yahushua, e a gente some. Agora, os outros imortais ficam sendo torturados para sempre. Mas, de qualquer forma, você não queira estar lá. Even though hell, you're not going to burn in hell, you're going to burn in the place where hell is put. In the Mesmo que lake você of não, fire. So it's almost even the same thing. então, mesmo que você não caia no inferno, você vai cair onde o inferno vai ser posto. Então, meio que termina sendo a mesma coisa. So one of the mysteries of these parables, Um dos mistérios dessas parábolas, put up verse 11, please, is the difference between the kingdom of the Shamayim and the kingdom of Yahuwah. And I'm going to show you in a second that the kingdom of Yahuwah is taken from the kingdom of heaven. então, uma das diferenças aqui entre o reino de Yahweh e o reino dos céus, que eu vou mostrar para vocês aqui, é que o reino de Yahweh é tirado do reino dos céus. So when you hear the term kingdom of heaven, it means heaven is calling, heaven has invited, whosoever will, let him come and drink of the water of life freely. Então, quando vocês ouvirem falar do reino dos céus, significa que os céus estão chamando, os céus estão convidando, e todos que estão com sede que venham beber de graça da água da vida. Those who respond to the message of the good news given by the Son of Yahuwah, they and they alone will be separated from the invitations that have gone to all men, and they alone will inherit the kingdom of Yahuwah. Aqueles que respondem às alegres notícias de a redenção de todos os pecados de Yahushua, eles serão tirados do reino dos céus e serão a composição do reino de Yahweh. But unlike the separated ones who cannot see and do not understand, Mas ao invés, diferente daqueles que não conseguem ver e não conseguem entender, to the remnant he speaks this way. ao remanescente ele fala da seguinte forma: Blessed are your eyes, for they see, abençoados são seus olhos, pois eles veem, and your ears, for they hear. e as suas orelhas, porque elas ouvem. For many Nevi'im and Tzaddikim have desired and written about those things which you now see and have not seen them. Pois muitos tzadikim, Mashiach in the flesh. melechim, profetas escreveram sobre essas coisas, desejando vê-las, mas não as viram. Mashiach na própria carne. The prophecies walking, the Torah living and walking and breathing and eating apples and fruit among us. As profecias vivendo, a Torá vivendo, andando, comendo maçã, comendo frutas junto conosco. Blessed are your eyes and ears, remnant, Abençoados são seus olhos e ouvidos, ó remanescente. because the prophets that I gave my word to only wrote about it
You're seeing it with your eyes and ears. Porque os profetas a quem eu dei essas revelações só escreveram sobre elas, mas vocês estão vendo elas com seus olhos e ouvindo com seus ouvidos. Then he explains the parable of the sower. Aí ele explica a parábola do semeador. The problem with religion is if they try to teach the parable of the sower in a 3-point message from Dallas Theological Seminary, they can't even tell the difference between the invitation of heaven and the actual kingdom of Yahuwah. So how on earth are they going to interpret the parable of the sower? Rather, they're going to misinterpret the parable of the sower. Então, quando a igreja tenta te ensinar com uma mensagem de 3 partes lá no Seminário Teológico de Dallas sobre a parábola do semeador, eles não conseguem nem diferenciar entre o reino dos céus e o reino de Yahweh. Então, como é que eles vão entender a parábola do semeador se eles não entendem a essência dela? Eles vão torcer essa parábola como fazem com quase tudo. So verse 16 is true. We and we alone are going to have the ears and the eyes and the understanding. Então, se o versículo 16 é verdadeiro, então nós e nós somente teremos as orelhas, os ouvidos e os olhos do entendimento. And now I'm going to go quickly over these verses. E agora eu vou rapidinho por esses versículos. When anyone hears the word and understands it not, Quando qualquer um ouve a palavra e não a entende, the wicked one, Satan, comes and steals the seed. o maligno vem, esse ponto a ponto tão, e rouba a semente. So write this down. Reject number 1, seed was stolen. Escreve aí, o primeiro rejeitado, a semente foi roubada. He that receives the zera in rough stony ground, Aquele que recebe a zera num solo duro, rochoso, which is a lot of folks, que são muitas pessoas, they immediately hear the word and with joy, oh, I receive it. Oh, with joy. Oh. eles imediatamente recebem com alegria. Nossa, eu recebi, que coisa linda. But the first time you don't return their call, Mas a primeira vez que você não retorna uma ligação, and the first time you don't answer their email, I'm going to look for another shepherd. I'm going to look for another ministry. Why? Ready? Together. Because there's no love in this place. Ready? 1, 2, 3. Because there's no love. You ever hear that one? Yeah, some people in your family have used that, and you brainwashed you into thinking that it was Rivka and it was me, but it was them all along. There's no love in this place. Well, if it was me and Rivka, how come you're out there and not going anywhere? If it was me and Rivka that were the problem, why aren't you keeping Shabbat? Why aren't you keeping Yom Kippur in another place? No, you stopped serving Yahuwah altogether because it never was me and Rivka in the first place. aí quando tu não responde o e-mail dessa pessoa a primeira vez, não, eu vou procurar outro ministério. Vou procurar outro ministério porque não tem amor aqui. Porque se fosse o problema eu e a Rivka, você estaria em outro lugar guardando Shabbat e guardando Yom Kippurim. Mas por que nós estamos continuando e tu parou de servir a fé o tempo inteiro? And there's no love in this place. How come you're starting to keep Shabbat on Friday night now? Se não há amor nesse lugar e eu sou o problema, por que você guarda o Shabbat na sexta-noite agora? Se vocês saíram daqui... Well, how come you're living in error now? Se vocês saíram daqui para evitar o erro num lugar que não tem amor, por que você está vivendo no erro agora? You may want to ask yourself that. Talvez você queira se fazer essa pergunta. So I've had people come, oh, is this Moshe? Yeah, you can. It is. Houveram pessoas aqui que falaram, é o Moshe? É o Moshe. You're the greatest thing since Levi's Jewish rye. Tu é a melhor coisa desde as calças jeans Levi. You are the greatest thing since a management job at Home Depot. Tu é a melhor coisa desde um trabalho de gerência no Home Depot. I've been looking for you and your ministry for 30 years. Eu tenho buscado por ti e o teu ministério por 30 anos. I want you and your elders E eu quero que tu e os teus anciãos to know one thing, saibam de uma coisa, that I'm here to stay. que eu tô aqui para ficar. I'm here till I die. Tô aqui até morrer. 2 weeks later, they're gone. 2 semanas depois eles não estão mais aqui. Oh, there's a guy running around South America, and we've been looking for a shelter, and we found your ministry because he destroyed our faith. We're going to be with... Okay, where are you? Tem um cara na América do Sul que tem um abrigo, ele está destruindo a tua fé, a gente estava procurando por vocês. Beleza, cadê vocês? Some mental illness, some physical illness, some lie of the enemy has tribulated you and persecuted you and removed the word of Yahuwah, and you're offended. You're immediately, instead of sticking it out, you immediately got offended. Alguma doença mental, alguma doença física do inimigo te imobilizou e arrancou a palavra de ti e tu se recusou a permanecer. Then there's another seed, verse 22. A outra semente, versículo 22. And by the way, why are we going through this? Because these are the people who will be populating the kingdom of heaven.
E aliás, por que nós estamos repassando isso aqui? Porque essas são as pessoas que vão popular until o the reino dos céus separation. até a separação. So all these people, these three types of nefarious ground, Então, todas essas pessoas, esses três tipos de solo nefasto, these are the people who will be populating essas são as pessoas que estarão populando the kingdom of heaven. o reino dos céus. And they're going to be separated out of the kingdom of Yahuwah. E eles vão ser separados do reino de Yahweh. And I'm prove it to you from the word. E eu vou provar para vocês da palavra. So there is others to see this, but the cares of this world. Oh, got to move to Kentucky. Got to move here. There's a job that you don't move because of a job. You move to the Torah of place. You move because Yahuwah is putting you somewhere, not because there's a better career opportunity. You'll never serve Yahuwah that way. You'll always get sidetracked. Então, as preocupações desse mundo alcançar, não, eu tenho que mudar para o Kentucky porque tem uma vaga de trabalho melhor lá. Você não muda de lugar por causa de uma vaga de trabalho, por uma oportunidade de negócio, você muda por causa da Torá de lugar, aonde Yahweh te colocou para estar. The deceitfulness of wealth and the possibility of wealth and financial breakthrough. Oh, that preoccupation. The problem with that is the people who have it have no peace, and the people who lust after it have no peace. Essa enganação da liberdade financeira, essa enganação dessa riqueza que vai vir automaticamente. O problema é que as pessoas que têm, não têm paz. E as pessoas que buscam atrás disso igual louco também não têm The paz. money is to give it away and make it somebody else's headache. A chave do dinheiro é dar para outra pessoa e fazer dele a dor de cabeça dos outros. Millionaires have high blood pressure and stroke at the age of 24. Why? Because they're up all night figuring out how to protect their stuff. Locks, burglar alarms. They're up. They can't sleep because they're up all night. How do I protect my stuff? Milionários têm derrames e pressão alta You aos don't want to be 24 a anos de millionaire. idade. Porque eles estão tão preocupados a noite inteira tentando proteger as coisas deles. Vocês não vão querer estar nessa And you posição. don't have to be poor. E tu não tem que ser pobre. And you're not going to be poor E tu não vai ser pobre. because Yahushua will provide. Porque Yahushua proverá. Poor means there's no provision. Pobre significa que não há provisão. Poor doesn't mean there's $2 in the bank. Pobre não significa que tem $2 no banco. Poor means Yahuwah has chosen not to provide for you. Pobre significa que Yahweh escolheu não prover para ti. So the psalmist said, give me neither poverty or riches. O salmista falou, me dê pobreza ou riquezas. Give me the kingdom of Yahuwah Me dê o reino de Yahweh. and help me separate me from the invitation crowd. E me separe dessa galera do convite. How many people get an invitation to a wedding or a reception and never show up? Quantas pessoas recebem um convite de um casamento e nunca Kingdom aparecem? of heaven. Esse é o reino dos céus. He came down. Ele desceu. He invited. Ele convidou. He's beseeching. Ele está buscando. And they don't show up. E ninguém aparece. So Yahushua said, okay, nobody's showing up to the marriage supper of the Lamb. Go into Highway 90, stand on 125 and invite others to come in. Aí a Rocha falou, ninguém tá vindo? Beleza, então vai para a BR-101 lá, vai para outra rua principal e convida quem aparecer. The kingdom of heaven is is synonymous with the source of the invitation. O reino dos céus é o sinônimo com a fonte do convite. So immediately, oh, this is the great, oh, you'll see me around. Oh, you're not going to get rid of me. 2 weeks later, 1 week later, you're gone. Então, mesmo o sinônimo, você nunca vai lembrar de mim, eu vou estar aqui o tempo inteiro, dá 2 What semanas você não tá mais aqui. happened? I thought you were going to be here forever. O que aconteceu? Eu pensei que você ia estar aqui para sempre. The devil told me you eat too much, Julia. O demônio me falou que você come demais, Choleiro. The devil told me you're a glutton. Bye. O demônio me falou que você é um glutão. Tchau. I have you to know I'm not going to go to any congregation where the leader weighs over 140 pounds. Eu vou te avisar que eu não vou para a congregação nenhuma, porque o líder pesa mais de 70 quilos. Have a nice life. Tenha uma boa vida. If you think that's what gives a person the anointing, be nice. I'm going to be nice. You need some kind of therapy. Se vocês acham que esse é o critério para ter a unção, eu vou ser legalzinho. Procura ajuda. So we want to be the 25% narrow road people. Então nós queremos ser o povo da estrada estreita, os 25%, Where everything we do turns into fruit. onde tudo que nós fazemos se torna fruto. Now the world wants to be like the Wall Street crowd, where everything they turn touches. Oh, everything they turn touches to gold. Some people have the Midas touch. You ever hear that?
right? Agora, a galera de Wall Street, por exemplo, tudo que eles querem que tudo que eles tocar vire dinheiro. Eles acham que existe alguém que tem o toque de Midas por aí. But here's my question about Elon Muskrat and all these other people. Mas a minha pergunta para o Elon Musk e toda essa outra galera Henry aí, Ford and Thomas Edison. Here's my question about all those people. o Henry Ford, Thomas Edison, a minha pergunta para essa galera é o seguinte: Did they produce fruit? eles produziram fruto? No. Não. So that means at the end of the age, they're going to be separated, bye-bye, they're going to remain in the kingdom of the heavens until the kingdom of the heavens is dumped into the lake of fire. Então isso significa que eles vão permanecer no reino dos céus até que o reino dos céus seja, no fim da era, jogado, entulhado dentro do lago de fogo. I want it to be said of you. Eu quero que seja dito de vocês. I want it to be said of you. Eu quero que seja dito de vocês. Everything you touch turns to fruit. Tudo que tu toca se transforma em fruto. Everything you touch turns into kingdom fruit. Tudo que tu toca se transforma em fruto do reino. Everything you touch. Tudo que tu toca. One will be an apostle, one will be a prophet, one will be a pastor, one's going to lead a children's Bible study. Everything you touch turns to fruit. Um vai ser um apóstolo, um vai ser um profeta, um vai liderar um grupo de ensino bíblico para crianças. Tudo que você toca tem que ser um fruto. And I hope I don't lose anybody. This generation is so messed up that I'll probably gain new listeners. E eu espero não perder ninguém, mas essa geração é tão esquisita que talvez eu ganhe ouvintes. And this has absolutely nothing to do with the message. Isso não tem nada a ver com a mensagem. So let me tell you a little. I Deixa eu don't dizer know uma why. piadinha. Maybe because everything the world touches turns to gold. Talvez porque tudo que o mundo toca se transforma em dinheiro. So a Jewish person walks into a restaurant. Então uma pessoa judia entra num restaurante. And the restaurant is. I'm sorry. Let me change that. A Gentile walks into a restaurant. Deixa eu mudar. Um gentil entra num restaurante. And the place is no seats. There's a waiting. It's a 2-hour waiting line. E não tem, tá tudo ocupado. É uma fila de 2 horas. And the goy, the Gentile, says, "Oh, the food is great. Aí o gentil fala, pô, a comida é ótima. Let's get online. The food must be great." Vamos lá online. A comida deve ser incrível. The Jew walks in 5 minutes later. Sees the same crowd. Aí um judeu entra 5 minutos depois, vê a mesma multidão. He turns to his wife and says, "Goldie, Aí ele vira para a esposa e fala, Goldie, it's a gold mine. é uma mina de ouro. Let's buy the place." Vamos comprar o lugar. But even the food is not good. Let's go somewhere else. Mas, Irving, a comida não é boa, vamos para outro lugar. I'm not here for the food. I'm here to check out if it looks like a gold mine. Eu não tô aqui para comida, eu tô aqui para ver se é uma mina de ouro ou não. The non-Jew goes for the food. The Jewish person sees the crowd and goes, "It's a gold mine." Então o não judeu vai pela comida e o judeu fala, não, é uma mina Like de I ouro. said, that has absolutely nothing to do with the price of tea in Taiwan. Como eu disse, isso não tem nada a ver com o preço do chá em Taiwan. Can't say China anymore because of tariffs. So. Eu não posso dizer a China porque senão tarifa a palavra. So from now on, it's the price of tea in Taiwan. Então daqui para frente é o preço do chá em Taiwan. Another parable, 24, he put forth to them. Outra parábola, versículo 24, ele dispôs a eles. Now keep that term in mind, please. Agora, mantenha esse termo em mente, por favor. So Yahusha knows the difference between the kingdom of heaven and the kingdom of Yahweh, right? How many would assume that Yahusha would know the difference? Então, Yahusha, obviamente, sabe a diferença entre o reino dos céus e o reino de Yahweh, certo? One Teoricamente, quem aqui acredita que sim. So he continues to explain this difference between those who see, those who are blind. So Right. his teachings are not designed to open up everybody's eyes, but to separate the kingdom of the heavens, the invitation from the source, from heaven, or the fruit, i.e. the kingdom of Yahuwah. Então ele continua explicando a diferença entre o reino de Yahweh e o reino do céu, mas os ensinos dele não foram projetados para abrir os olhos de todo mundo, mas para fazer essa separação entre aqueles que vão ficar no reino dos céus e o fruto que vai para o reino de Yahweh. So we're still in the first stage of separation. Nós ainda estamos no primeiro estágio de separação. We go quickly, verse 24. Versículo 24. Another parable, Outra parábola. the kingdom of heaven. Is that good or bad? O reino dos céus, isso é bom ou ruim? Is that good or bad? Isso é bom ou ruim? Wrong, both.
Ambos. because the separation hasn't taken place yet. Porque a separação ainda não aconteceu. Okay. But while men slept, Enquanto homens dormiam, man sowed seed, and while men slept, the enemy came homem semeou a semente, e quando ele dormiu, o inimigo veio and sowed tares among the wheat, e semeou joio junto do trigo. and the enemy went his way. E aí o inimigo foi pelo seu caminho. Blades sprung up, As lâminas se levantaram both fruit and tares. e... can you repeat the last sentence? Fruit and tares. E ambos deram frutos e joios. So the Avadim came and said to him, Sir, did you not sow Tov Zerah? E os avadim chegaram até esse homem e falaram, Senhor, tu não Where semeou Zeratov? How did the tares get into the kingdom of heaven? Como que o joio entrou no reino dos céus? He said, an enemy has done this. Aí ele falou, um inimigo fez isso. The Avadim said, will you then, that we go and remove the tares from the kingdom of heaven? Os avadim chegaram e falaram para ele, então você quer que a gente vá lá e reúna os joios para fora do reino dos céus? The master says, no, verse 29, no. Versículo 29, o mestre falou, não, You're não, not não. Yahuwah, you're not the Kadosh Melachim. You might pull up a wheat thinking it's a tear. You might gather a wheat thinking it's a wheat, but it's really a tear. And you might burn a tear when it's really one of my wheat. Vocês não são Yahweh, vocês não têm esse poder de saber quem é o joio e quem é o trigo. Talvez você vai colher um trigo pensando que é joio, tocar ele no fogo, sendo que não é. He says, let both the wheat and the tare grow together until the harvest, which of course, according to the Moeds, is the feast of Sukkot. Mas ele falou, não, deixe que o joio e o trigo cresçam juntos até o tempo da colheita, de acordo com as Moadim, é Sukkot. Sukkot is the final ingathering for the season. Sukkot é, o último recolhimento para a estação. Wheat, obviously, Shavuot. So let both grow together. Então, que ambos cresçam juntos. And then so who's talking? Yahusha HaMashiach, Yahushua. Então, quem que está falando aqui? Yahushua HaMashiach, Yahushua Yahu. I will say to my reapers, who are who? They are malachim, they are angels. Eu direi para os meus colhedores, que são quem? Os malachim celestiais, Don't são try to anjos. separate and figure out who's who. Não tentem separar e descobrir quem é quem. The person that's sitting next to you might be a plant, a tear. A pessoa que está sentada do teu lado pode ser um joio, uma planta qualquer. Married to might be a tear. Com quem você está casado, talvez seja um joio. But you think she's a tear or he's a tear, and they wind up actually bearing fruit for the kingdom. You don't have the ability to separate the wheat from the tares. Mas aí talvez tu esteja achando que o teu marido ou esposa é um That's how you joio hurt e eles terminem dando fruto para o reino. That's how you wind up hurting people. É assim que você termina machucando pessoas. Você não tem essa habilidade de separação. Oh, now, someone's living in open sin, an open sexual sin, they throw them out. That's a different story. But when people appear to be righteous, some may be righteous, some may not be righteous. Don't just let them grow together unless they flaunt their sin, where it's obvious that it's time for you to be a pastor and throw their ass out. Let them grow together. If it's not apparent, if they know how to hide it, if they know how to cloak their life, let them just live together, and the reapers of Yahuwah will separate them at the end of the age. Então, a menos que a pessoa esteja vivendo em imoralidade sexual aberta, aí se é um pastor, vista as suas calças de bolso e expulsa essa pessoa da congregação, isso é óbvio, mas se a pessoa consegue esconder bem, se ela parece ser justa, talvez ela seja, talvez ela não seja, deixa o joio e o trigo crescer junto, que daí os ceifadores de Yahweh no fim da era fazem o trabalho de separação que você não tem a habilidade de fazer. So in essence and in context, the wheat is in the kingdom of heaven. Então, em essência e contexto, o trigo está no reino dos céus, The tares are in the kingdom of heaven. o joio está no reino dos céus, And the separation is when the reapers come. e a separação é quando os ceifadores vêm. So we're waiting for the reapers. Então, nós estamos esperando os ceifadores. Gather together first the tares Reúna primeiro o joio and bind them in bundles to burn them. e os amarre em feixes para queimá-los. But gather the wheat in my barn. Mas reúna o trigo no meu celeiro. So at the end of the age, when the great separation takes place, Então, no fim da época, quando a grande separação acontecer, at the end of the age, the second great separation will take place. no fim da era, a segunda grande separação acontecerá. And I'll explain that in a second. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. So these two separations are intrinsically tied together. Então, essas duas separações estão intrinsecamente amarradas uma à outra.
he's saying, when I send my angels at the end of the age, Ele está dizendo, quando eu enviar meus anjos ao fim da era, they will first pull up or catch up or rapture the tares. So the Bible does teach a rapture, but it's the rapture of the lost. It's the rapture of the tares. eles vão pegar, vão levantar, vão separar o joio. Então, eles vão arrebatar o joio. A Bíblia ensina arrebatamento, mas é dos perdidos, é do joio, daqueles que estão para condenação. If you're waiting for the rapture, he's going to rapture you into the lake of fire. I wouldn't be so sure that there is a rapture. Então, se vocês estão esperando o arrebatamento, ele vai arrebatá-los para o lago de fogo. Eu não seria tão confiante a respeito disso. Okay, so how do we know what the rapture is about? As it was in the days of Noah, Matthew 24, so shall it be in the days of the Ben Adam. Então, como é que a gente está tão confiante com a falta desse arrebatamento? Mateus 24, como era nos dias de Noé, também será no fim da época. So once you figure the days of Noah out, you're going to know who's going to be raptured. Uma vez que você descobrir quem são os filhos, como é que eram os dias de Noé, você vai entender quem que vai ser arrebatado e quem não vai. In the days of Noah, who was raptured or taken away? Nos dias de Noé, quem que foi arrebatado ou The tirado? unrighteous, the Nephilim, the unrighteous were taken away. Os injustos, os Nefilim, eles foram tomados. Who was left behind? Quem que sobrou? Noah and 8 souls. Noé e 8 So, almas. if the return of the end of the age and the return of Yahushua is going to be like in the days of Noah, that means the people that are raptured are the lost and the righteous are left behind. And that's why Yahushua told us in Luke, pray to be left behind. Então, será como nos dias de Noé, os justos vão ser preservados e os injustos vão ser tomados. Por isso que Yahushua disse, orem para restarem, orem para ser deixados para trás. Because the gathering of the righteous is going to happen at the end of the age. Porque a reunião dos justos acontecerá no fim da era. But the tares are going to be raptured and burned. Mas o joio será arrebatado e queimado. Okay, so where are we now? Então, onde que nós estamos agora? We are in the first stage Nós estamos no primeiro estágio of the great separation, da grande separação, the current age. a era comum, a era agora, atual. But we're going to have to be wheat Mas nós teremos que ser trigo to be separated para sermos separados in the second separation. na segunda So separação. let me put it to you this way. Yahusha is in charge of separation number 1. Deixa eu falar dessa forma. Yahushua está no comando da separação número 1. The angels are in charge of separation number 2. Os anjos estão no comando da separação número 2. Does that make a little sense? Faz um pouquinho de sentido? Yahusha's parables are designed to do what? As parábolas de Yahushua são projetadas para fazer o Heal quê? everybody, no. Save everybody, no. Make everybody rich, no. Mata todo mundo? Não. Salva todo mundo? Não. Deixa todo mundo rico? Não também. Yahusha is doing the separating not by walking on water, E Yahushua está fazendo a separação, não pelo caminhar na água, but by speaking stuff that's like, whoa, parables? Like we don't understand. Oh, that's not good if you don't understand. Just ask me. But if you don't want to understand, that means you're a tear. Ele está fazendo isso falando uns negócios esquisitos. Ué, o que é parábola? Eu não estou entendendo. Ué, é bem ruim se não entender. Me pergunta. Se tu não quiser entender, aí é outra história. So Yahusha is doing the separation, Kedushah, holiness, righteousness, in stage 1. Então, Yahushua está fazendo a separação, a Kedushá, a apartação, no estágio 1. The angels are waiting in the wings. Os anjos estão esperando nas linhas do estádio. Every pun intended. Todo trocadilho quisto. You're going to have to be separated by positively responding in fruitful living and fruitfulness to the parables in order for the clean angels to declare you in the camp of the wheat. Vocês vão ter que ser aprovados através dessa vida positiva, desse entendimento positivo das parábolas, para que os anjos separem vocês no campo do trigo. Now, 31 to the end of the chapter Agora, do 31 até o fim do capítulo, is second, third, and fourth witnesses to the first parable of the sower. são segundas, terceiras e quartas testemunhas da parábola do semeador. They're not separate parables, they're all one. Elas não são parábolas separadas, elas são todas numa só. I believe there are 13 parables in Matthew 13. I could be wrong because it's been a while since I reviewed it, but some of you can count it.
I believe there are 13 or close to it in Matthew 13. Eu acredito que existam cerca de 13 parábolas em Mateus 13. But Talvez eu they're esteja all errado, saying porque the faz same muito tempo, thing. mas todas elas estão dizendo a mesma coisa. The parables are in charge of separation number 1, As parábolas estão no comando da separação número 1, meaning producing the kingdom of Yahuwah em outras palavras, produzindo o reino de Yahweh from among the kingdom of heaven. dentre o reino dos céus. And you're going to see it now. But all these parables, all 53 verses, E vocês vão ver agora, todos esses 53 versículos, todas as parábolas, because these ended around 52, porque elas terminam perto do 52, one message. são uma mensagem. Don't expect to get into the kingdom of Yahuwah if you don't act upon what I show you and what you understand in the mashalim. Não esperem entrar no reino de Yahweh se vocês não agirem sobre ou entenderem o que eu mostro para vocês nas Mashalim. Confucius said, Confúcio disse, you mess with my air condition. tu brincou com o meu ar-condicionado. You didn't? It rebelled on itself. Ele se rebelou sozinho? Você não mexeu? You're off the hook then. Beleza, tá tudo bem então. You did it? Yeah, right. Prayer and fasting. Cantaloupe. There goes the fasting part. Anyway, where was we? So how we respond, in other words, don't expect, I want revelation, I want prophecy, I want Rabbi, are you going to do a study on the book of Revelation? No. Because you ain't even keeping Shabbat. Don't expect Yahuwah to pour out more when you're not obeying and acting upon the little that he already has poured out. Ah, Rabino, quando você vai fazer um ensino sobre o livro de revelação da profecia? Eu não vou fazer, porque tu não guarda nem o Shabat. Como é que você quer que Yahweh derrame mais revelação se o pouquinho que ele te deu para fazer você não obedece? Because he that has little Porque aquele que tem pouco, and lives and acts upon the little that I have given him, he's going to get more. mas vive e age sobre aquilo que eu dei para ele, ele vai ter mais. And I'm going to take away from someone else E eu vou tirar de outra pessoa who already, the first guy already has spiritual riches. O primeiro cara já tem riquezas espirituais. And the second and third guy has nothing. E o segundo e terceiro não tem nada. They're not acting on the little they have. Mas eles não estão agindo no pouquinho que eles têm. They've buried their talent underground. Eles enterraram o talento deles no So here's how the solo. kingdom works. I'm going to take from Joe and Harry, and I'm going to give to Leslie, because Leslie already has 400,000 in the bank. She already has children. Her comings and her goings are blessed. Everything she does is highly favored. But because you have not been a good steward of the little that I gave you, I'm going to take away even the little that I gave you, and I'm going to give it to Leslie. And the disciple said, Master, that's not right. Leslie already has abundant. And Yahushua said, is it your kingdom or my kingdom? Então o reino de Yahweh funciona da Instead of seguinte being maneira. jealous, why don't you work at being favored? A lot of people are jealous of other people in the kingdom that are blessed. Instead of being jealous, why don't you work at becoming one of his favorites? O reino de Yahweh funciona da seguinte maneira. O Josh e o Harry tem pouquinho, tem quase nada. Mas eles não estão trabalhando naquele pouco que Yahweh deu para eles não estão agindo. Então Yahweh vai pegar isso aí e vai dar para a Lésia. Ela já tem 400 mil na conta, as vindas divinas dela são abençoadas, tudo que ela faz gera fruto, mas Yahweh vai dar para aquela que já está trabalhando muito mais para fazer. Aí os discípulos chegaram para ele e falaram, tá, mas isso não é justo, tá, mas o reino é de vocês ou é meu? Faça, use aquilo que vocês têm de talento para que vocês recebam mais. Tem muita gente que tem inveja de outras pessoas no reino, mas não faz nada com o pouco que tem. Let's go quickly. Look at verse 31. Olha o versículo 31. The kingdom of heaven. O reino dos céus. So is this good or bad? Isso é bom ou ruim? Depends, right? Depende. The kingdom of heaven in this age contains what? O reino dos céus nessa era contém o quê? Both. Mixture. Ambos, uma mistura. Is like a grain of mustard seed which a man sowed. É como um grão de mostarda que um homem semeou. The smallest of all the zera. A menor zera de todas. Becomes the biggest herb. Que se transforma na erva maior de todas. So big that the birds of the air lodge in the branches. Tão grande que os pássaros do ar se alojam nos ramos dela. The kingdom of heaven is huge. Então o reino dos céus é gigante. How many people are in the kingdom of heaven?
Quantas pessoas estão no reino dos céus? 8 bilhões. 8 It bilhões. started out with 12. Começou com 12. Hoje, Hoje, well, it's 8 billion. hoje é de quase 8 bilhões. Ted Bundy is in the kingdom of heaven. O Ted Bundy está no reino dos céus. Dahmer is in the kingdom of heaven. O Dahmer está no reino dos céus. Of course, because they received the invitation. Claro que eles estão, porque eles That doesn't mean receberam o they're convite. saved. It doesn't mean they're redeemed, Não significa que eles foram salvos e foram redimidos. but they got the invitation. Mas eles receberam o convite. So it starts out with a rabbi, a little guy in Judea, Então começa com um pequeno rabino na Judéia, um pequenininho. not Palestine, Judea. Não na Palestina, Judéia. It was Judea before there was Palestine. Havia Judéia antes da Palestina. And it becomes the biggest tree in the world. E começa-se a maior árvore do mundo. Christianity today is the biggest tree in the world. O cristianismo hoje é a maior árvore de todas. 4 billion out of 8 billion claim to be in that mustard tree. 4 dos 8 bilhões de hoje alegam estar nessa árvore de mostarda. There's only one problem with this tree. Só tem um problema com essa árvore. The birds showed up. Os pássaros apareceram. The owls showed up. As corujas The apareceram. sirens showed up. Os sirenes apareceram. Sirens are types of demons. Os sirenianos são I tipificações dos got a demônios. demon on the front lawn. I told him to shut the hell up last night. Eu tenho um demônio aqui na frente, eu was disse para ele calar a swinging. boca. I'm not swinging like the world. No. Don't get the wrong. I was swinging on my wooden swings. Eu estava balançando no meu balanço de madeira que eu tenho lá fora. And all of a sudden, I heard a siren. Aí do nada eu ouvi um sirene. I said, shut the hell up, boy. I just got out of the hot tub and I'm relaxing. Shut up. Aí eu falei, cala a boca, eu acabei de sair da banheira quente, eu tô aqui relaxando. And the siren went on for another 2 minutes Aí o pássaro ficou gritando por mais 2 minutos. and eventually stopped. E eventualmente parou. I think he stopped when he saw the moon show up. It was like 2 orange. Oh my God, what's that? You know, the orange moon, and then the siren stopped. Eu acho que ele viu a lua meio laranja e foi embora, ficou com medo. So what started out as a little mustard seed, Então, o que começou como uma pequena semente de mostarda, now all kind of birds are in it. agora ficou tão grande que todos os tipos de pássaro estão lá. Freemason birds, Pássaros maçons, pedophilia birds, pássaros pedófilos, every bird, todo pássaro. Shabbat deniers, gay ministers of the gospel. What a joke. Negadores do Shabat, ministros gays que negam o evangelho. Que piada. Okay. That's like saying military intelligence. It's an oxymoron. Isso é igual dizer inteligência militar, isso é um oxímoron. Gay ministers of the gospel. Back in my day, gay means that the good news made you happy. Ministros gay do evangelho, na minha época, gay em inglês significa feliz. You have a license to drive in Sodom and Gomorrah. Isso, ser gay significa que você pode dirigir em Sodoma e Gomorra. But the birds came into every kind of bird. Mas os pássaros vieram em There's todo your tipo kingdom de... of heaven, darling. It has every kind of bird. Tá aí o teu reino dos céus, ele tem todo tipo de pássaro. See, this is only proving what I was sharing with you earlier. All the rest of this chapter, all it's going to do is prove that they're not the same. Tudo que isso aqui está fazendo é provar o que eu disse para vocês antes. O resto desse capítulo diz que os dois não são a mesma coisa. I love verse 33 because that's going to blind and shut the eyes and understanding of a lot of people in a single verse. Eu amo o versículo 33 porque ele vai fechar o entendimento, os olhos e os ouvidos de muitas pessoas em um versículo só. Another parable, Outra parábola. the kingdom of heaven. O reino dos céus. So these are all parables on how to get out of the kingdom of heaven through separation by understanding my teachings, my parables. My teachings, my parables will suck you out of the kingdom of heaven and put you into the kingdom of Yahuwah. Todas essas parábolas são aqui para te ensinar a diferença do reino dos céus, como sair do reino dos céus. I said, e ir can I pro get a reino de witness? Yahweh. Isso é através do entender dos meus ensinos e das minhas parábolas. Elas vão te sugar para fora do reino dos céus para você entrar no reino de Yahweh. Yahushua spends all this time to teach us how to get out of the kingdom of heaven or how to positively respond to the invitation. E a Yahushua passa esse tempo inteiro nos ensinando a como sair do reino dos céus ou a como positivamente responder a esse convite. Now I'm going to lose even more people right now. Agora eu vou perder mais pessoas ainda. I love it. I love it. It's a beautiful thing. É uma coisa linda.
Okay, now how many get very offended when a religious cow gets wounded? Quem aqui fica muito ofendido quando uma vaca religiosa fica machucada? When a religious cow gets wounded with truth, Quando uma vaca religiosa é machucada com a verdade? a healthy cow goes, "Moo." Uma vaca A saudável religious cow muge. sounds like a balloon losing air. Uma vaca religiosa soa igual um balão perdendo ar. The kingdom of heaven O reino dos céus is like leaven, chametz. é como fermento, chametz. I'm in verse 33. Então, no versículo 33, Which the woman, who is a symbol of false religion, mystery Que- Babylon, false religion, que a mulher, que é o símbolo da falsa religião, senhorita Babilônia, religião falsa, took this leaven ela pegou esse fermento and hid it e o escondeu in 15 measures of meal. em 15 medidas de refeição. Why does it say 3 and not 15? Por que diz 3 e não 15? Why does Yahushua say the birds come in Por que a Rússia falou, os pássaros vêm and the mustard seed is messed up? e a semente de mostarda se bagunça? Fermented. 3 are fermented. When he planted the Nasarim, Quando ele plantou os Natsarim, it was a good tree. era uma boa árvore. But 2,000 years later, we have leaven, Mas 2000 anos depois nós temos fermento. false religion, a woman, false religion. Uma falsa religião, a mulher. And this leaven is not out in public, but it's hidden E esse fermento não está em público, mas ele está escondido. in the dangerous, nefarious, unscriptural doctrine Na doutrina nefasta não escritural of the unholy Trinity. da trindade não apartada. Why 3 measures of meal? Por que 3 medidas de refeição? God the Father, Deus o Pai, God the Son, Deus o Filho God the Holy Ghost. e Deus o Espírito That Santo. little mustard tree that had no idolatry, was fully monotheistic. Shema Yisrael, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Essa única sementinha de mostarda que era monoteísta, não tinha idolatria, chamar Israel, Yahuwah, Eloheinu, Yahuwah, Echad. Now has shmutz Agora tem shmutz in 3 persons. em 3 pessoas. Not the Father, Son, and Holy Spirit. That's accurate. That's biblical. Não o Pai, o Filho e o Espírito. Right? Não, isso é Those verdadeiro, 3 isso are é one, preciso. right? Os 3 No. são um. The Father, Son, and Holy Spirit are not the problem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não é problema. God the Father, Agora, Deus o Pai, God the Son. Deus o Filho, 1 plus 1 equals 3 gods. 1 mais 1 é 3. 3 deuses. Okay, that's polytheism. Isso é politeísmo. Monotheism is the 3 are echad. Monoteísmo é que os 3 são errados. So the kingdom of heaven doesn't mind the Trinity. O reino dos céus não se importa com a trindade. But those who come to the kingdom of Yahuwah will leave the 3 measures of meal behind. Mas aqueles que vêm para o reino de Yahweh deixam essas 3 medidas de farinha para trás. He didn't speak to them plainly. Ele não falava com eles de forma plana. Some of you from Tennessee and Kentucky, what I like about the Lord? Então, alguns de vocês, He was a straight shooter. alguns de vocês do Tennessee, do Kentucky, o que eu gostava do Senhor é que ele atirava bem. He was an honest man. He was an upright man, but he was, when it came to words, he was not a straight shooter. His words were designed to see what kingdom you would end up with. Eles falam, eu gostava do Senhor porque ele era direto. Não, ele era um homem bom, ele era o perfeito exemplo para um ser humano, mas ele não era direto de forma alguma. As palavras dele eram projetadas para ver a que reino desses dois você pertence. That the scripture would be fulfilled. Para que a escritura fosse cumprida, I'm going to open my mouth, not in plain sayings, but in mashali. eu abriria a minha boca não em ditos planos, mas em machalim. Because the disciples were the ones who would enter the kingdom of Yahuwah, Porque os discípulos eram aqueles que entrariam no reino de Yahweh, it requires humility. isso requer humildade. Put verse 36 on the screen, please. So the 12 didn't say, oh, we understand, everything's fine, right? Então os 12 não falaram, não, a gente entendeu, tá tudo certo, é isso aí mesmo. Most of the religious world doesn't understand this to this day. They don't have understanding, they don't have eyes to see. A maioria do mundo religioso não entende isso até hoje, eles não entendem e não têm olhos para ver. They're not going to be healed away from the kingdom of the heavens into the security of the kingdom of Yahuwah. E eles não vão ser curados do reino dos céus para a segurança do reino de Yahweh. They said, Master, Eles disseram, mestre, we don't want to be left in the kingdom
of heaven. Nós não queremos ser deixados no reino dos céus. We want to be separated unto the kingdom of Yahuwah. Nós queremos ser separados para o reino de Yahweh. Master, declare to us what you're saying. What does it mean? What are you saying? Mestre, declara para nós, o que você está dizendo? O que significa esse troço? Open our eyes and open our understanding. Abra os nossos olhos e o nosso entendimento. And then he goes to the final close. Aí ele vai para o último fechamento. Watch this. I'm going to go Dá uma quick. olhada. He that sows the zerah is the Ben Adam. Aquele que semeia a semente é o Ben Adam. The field is the Olam Hazeh. O campo é o Olam Hazeh. The Tov Zerah are the children of the Malchut. A Zeratova são os filhos do Malchut. The tares are the children of Satan. Os joios são os filhos de Satanás. But notice, Espera aí. the children of Yahuwah's kingdom Os filhos do reino de Yahweh and Satan's children e os filhos de Satanás, are growing together in the same field. eles crescem juntos no mesmo campo. But behind the scenes, Mas por trás das they're cenas, being separated by the parables. eles estão sendo separados pelas parábolas. In this hour, in this age, right now, Nessa hora, nessa época, agora, he's separating the wheat from the tares, not with angels in the second great separation, but simply by the simplicity of his parables. ele está separando as pessoas na primeira separação, não na segunda, quando os anjos farão o trabalho, mas pela simplicidade e beleza das parábolas. Providence ordained that Adon Yahusha Yahuwah would never open his mouth as a teacher except it be by parables, because that was the way the Father chose to separate the kingdom of heaven by invitation from those who accepted the invitation and would be gathered into barns. A providência foi feita para que o Filho do Homem não abrisse a boca para ensino, se não fossem palavras de Machalim, parábolas, para que o reino dos céus fosse dividido do reino de Yahweh, tendo como habitantes aqueles que aceitaram o convite do reino dos céus. 39. 39. The enemy has sowed the tares. O inimigo semeou o joio. The harvest is at the end of the age. A colheita é no fim Not da a era, rapture in the middle of the age. não um arrebatamento no meio dela. Until this age is over, Até que essa era acabe, the wheats and the tares are growing together. o joio e o trigo estão crescendo juntos. The reapers are not other believers who become fruit examiners. The reapers are the heavenly malachim at the end of the age. So the parables are the separators, but the melachim are the reapers. Let me say that again. The parables are the separators, but the melachim are the reapers. E os semeadores não são crentes nascidos de novo que se transformam em inspetores de fruto, não. Os ceifadores são os malachim celestiais, eles não são os separadores. As parábolas separam e os anjos ceifam. Look at verse 40. Olha o versículo 40. The tares are gathered to be burned. O joio é reunido para ser queimado. When? Quando? When? Quando? Then. When? Então, quando? Not now. When? Não agora. Then. Quando? Então. Well, how do you understand Hebraic time? I'm so confused. Como é que tu entende tempo hebraico? Eu estou tão confuso. Like a child. Como uma criança, In Hebraic time, which is circular, no tempo hebraico que é cíclico, circular, not linear. não linear. It begins and ends with paradise. Começa e termina no paraíso. There's now Tem o agora and there's then. e tem o então. You have to be someone who acts upon the parables, not just hears, acts upon it now to be rewarded with then. Tu tem que ser uma pessoa que não só ouve as parábolas, mas age sobre elas para ser recompensado com o então. Você tem que agir agora para ganhar a recompensa do então. So the separation of the parables separates the two camps, 1 Thessalonians 5:1 and 2. Those who are in darkness and blind, the day of Yahuwah will come on as a thief in the night. Those who are practicing the rehearsals, we don't need to be told anything because we're expecting him at the right season. We learned that last week.
Então, essa primeira separação, feita pelas parábolas, ela é a mesma separação de 1 de Tessalonicenses 5, 1 e 2. O primeiro grupo de pessoas vai ser basicamente surpreendido com essa primeira separação por não entender as parábolas como com a vinda do Mashiach, como um ladrão que vem à noite. Mas o segundo grupo, eles não precisam mais desse tipo de ensino, porque eles estão praticando os ensaios, portanto, eles já estão prontos para essa separação. Why are the feasts so important? Por que as celebrações são tão importantes? So that the end time and the reapers and the angels and the coming of Yahusha does not catch us unaware. We're prepared. We're in assembly. Come get us. We're not hiding. We're not running. We're not sinning. We can't pull our pants down in public. So these things are keeping us in line. And we're not going to church on Easter and Christmas because that's completely out of order. And Yahusha does not do things in the church's order. He does things in his own order. As modinhas servem para nos ensaiar, para a gente não precisar estar preocupado quando os anjos, os ceifadores, a vinda de Yahusha, para que nada disso nos pegue de surpresa. Nós estamos aqui, vem aqui, tá todo mundo junto, só pegar a gente. Essas coisas nos mantêm em linha, a gente não peca por causa delas, a gente mantém as calças em cima por causa delas, a gente está sempre no foco, sem tentar pecar o máximo possível, porque essas coisas nos alinham com a vontade dele. Não no tempo da igreja, no tempo dele. Now, whatever you do, don't miss verse 41. O que é que você faça, não perca o versículo I'm going to 41. prepare you. I'm going to go another 10 minutes, so I don't want you to do this, okay? Isso vai preparar vocês. Então, Today I'm going to take a little extra liberty, and I'm going to go 10 minutes longer. eu vou tomar um pouquinho de liberdade extra, vou fazer mais uns 10 minutinhos hoje. Please don't do this, okay? Por favor, não fique olhando no If you have to relógio. scratch your underarms, you can do that, but don't do this, okay? Se tiver que coçar a axila, pode coçar, mas não fica olhando no relógio. Because you might actually get favored for staying the extra few minutes. Talvez vocês sejam favorecidos por Wow, ficar what a os radical minutos extras. concept. Yahuwah favoring us. Ah, que conceito radical, Yahweh favorecendo a gente. What a radical concept. Que conceito radical. Verse 41. 41. The Ben Adam will send forth his heavenly melachim O Ben Adam enviará os seus malachim celestiais and gather out of the kingdom everything that offends him. e reunirá do reino tudo que ofende ele. I thought they were the same thing. Well, if they were the same thing, how could he have people in the kingdom that offend him? Ah, eu pensei que era a mesma coisa. Pô, se fosse a mesma coisa, como é que ele tem pessoas no Did I reino que lose you? ofendem a Did I ele? lose you? Not yet. Listen. No, did I lose you? Notice? You still with me? Estão comigo He aí? says he's going to take out of the kingdom everyone who offends him Ele está dizendo que vai tirar do reino todos aqueles que o ofendem, by the angels. pelos anjos. Well, it can't be the kingdom of Yahuwah because why would he take anybody out of the kingdom of Yahuwah? They're the ones who are successful. Bom, não pode ser o reino de Yahweh, porque no reino de Yahweh só estão os Yes. bem-sucedidos. He's taking them out of a different kingdom, Ele está tirando eles de um reino diferente. taking them out of the invitation. He's taking them out of the mixture invitation kingdom. Ele está tirando eles dessa mistura dos convidados. And those things that offend him, in other words, pretenders, not possessors of the Ruach, will be thrown into the fiery furnace where the dental work will finally be free. There will be weeping, wailing, and gnashing of teeth. How many know if you can't afford a dentist, all you need to do is disobey Yahuwah for the rest of your life, and your dental work will be free? Então ele faz todas essas coisas e vai expulsar aqueles que ofendem ele, aqueles que são Thank you. Eles são só professadores da fé, eles não são possuidores dela. Então depois ele vai jogar eles na fornalha de fogo, onde haverá o trabalho dental de graça, vai haver choro e ranger de dente. Então você quer consertar os dentes, desobedece a Yahweh a vida inteira e aí você vai poder ficar rangindo os teus dentes de graça lá no lago de fogo. Because whenever I read about the gnashing of teeth, I think, give me my teeth back. Toda vez que eu leio sobre ranger de dentes, eu penso, me dá meus dentes de volta. Trust me, you don't want to have free dental work. Confie em mim, vocês não vão querer um trabalho dental gratuito. That means you're part of the crowd who were separated as losers by the parables of the ultimate winner. Isso significa que vocês foram separados no That'd be a grupo good de banner perdedores pelas parábolas do vencedor. 44, again, 44, de novo. pardon me, 43. Desculpa, 43. So watch this, when the offensive ones are those who don't act upon the parables by obedience, Então, quando os ofensores, aqueles que não agem sobre as parábolas através da obediência, are taken out of the invitation crowd, são tiradas da multidão que foi convidada, those remaining, or those what, left behind, aqueles que permaneceram, os deixados para trás, will shine as the sun brilharão como o sol in the malchut of Yahuwah. no Malchut do Abba Yahweh.
Because 75% of the people in the Malchut of the heavens didn't make it and were separated by stage 1. Porque 75% das pessoas do Malchut dos céus não conseguiram sobreviver, eles foram expulsos What is stage 1? pela separação, pelo primeiro estágio. Qual que é o primeiro estágio? Well, who's going to separate? I don't see no angels. You ain't going to see no angels. The word of Yahuwah, the parables are separating you, Bubba. Don't worry about the angels. Your minor league stuff. Okay? Ah, mas quem que vai fazer essa separação? A palavra de Yahweh está fazendo essa separação. Você não vai ver anjo nenhum. Você é série B no máximo. 44. 44. The kingdom of heaven is like a treasure in a field that a man buys the whole field. O reino dos céus é como um tesouro num campo, que um homem comprou um campo inteiro. Not because he wants the field, Não porque ele quer o campo, he wants the treasure. ele quer o tesouro. The field is the kingdom of heaven. O campo é o reino dos céus. The treasure is the kingdom of Yahuwah. O tesouro é o reino de Yahweh. He died to produce a kingdom among men that didn't exist, the kingdom of Yahuwah. Ele morreu para produzir um reino entre os homens que não existia, o reino de Yahweh. It's like verse 45, a merchant. É como o versículo 45, um merchante, um mercador. 7 seas looking for pearls. Ele navegou pelos 7 mares buscando pérolas. That's the kingdom of, he's traveling, traversing the kingdom of heaven. Ele está viajando, atravessando o reino dos céus. But when he finds that one pearl of great price, Mas quando ele encontra essa única pérola de grande preço, by the blood of the Yom Kippur goat, pelo sangue do bode de Yom Kippur, he buys it. ele compra. That's the kingdom of Yahuwah. The one pearl out of billions of pearls. Esse é o reino de Yahweh, uma pérola entre bilhões de pérolas. How many pearls are in the kingdom of heaven? Billions. Quantas pérolas há no reino dos céus? Bilhões. How many pearls are in the kingdom of Yahuwah? Quantas pérolas há no reino de Yahweh? The body of Yahusha, O corpo the de Yahusha. remnant, the remnant, those who have been awakened by understanding what the shofar represents. O remanescente, aqueles que foram acordados ao entender o que o shofar representa. The Malchut of heaven is like a big fisherman's net, O Malchut dos céus é como uma grande rede de um pescador. gathered, pulled into the sea, and every kind were gathered. What kind? Every kind. Bad kind, woman kind, transgender kind, criminal kind. Every kind. The kingdom of heaven is like man. Man is like man. It's like man. It's like every kind. Como uma rede de um grande rede de um Wolfman pescador, Jack, Wolfman Pack, que foi jogada ao mar e trouxe todo tipo de peixe que você pode Cousin imaginar. Brucey. Mulher, trans, homem, todo tipo de espécie você pode imaginar. Those of you who are in your 50s, you remember those guys. Cousin Brucey, Wolfman Jack, remember? Oh, yeah, but what does that have to do with this? Nothing. Help me stay on message. All right, watch this. When that fisherman's net was fully drawn to the shore, Quando a rede desse pescador foi completamente devolvida à costa, the tov was gathered and preserved, os tov foram reunidos e preservados, and the bad fish were raptured. There's your rapture. You want to be in the rapture? I don't think so. e os peixes ruins foram arrebatados. Você quer ter I um don't think arrebatamento? so. Eu acho que não. Matter of fact, I know you don't want to be raptured. Aliás, eu sei que vocês não querem ser arrebatados. 49, and that's the way it's going to be at the end. 49, vai ser assim no Listen. fim. The parables are a flashing red light as a signal to the angels of who should be preserved and who should be taken away in the rapture to be burned. As parábolas são uma luz vermelhinha piscando, como um sinal para os anjos de quem tem que ser preservado e quem tem que ser arrebatado ou destruído. Because how do the angels know which one are the wheat and which one are the tares? Porque como que os anjos sabem quais são os trigos e quais são os joios? Because they're already separated into two camps. Porque eles já estão separados em 2 acampamentos. The two great separations. This message, the two great separations. A mensagem de hoje, as 2 grandes separações. Stage 1 by parable. Estágio 1, pelas parábolas. Stage 2 by angel. Estágio 2, pelos anjos. Wow, what a plan. Que plano. What a plan he has. Que plano ele tem. Oh my goodness, I'm telling. Eu vou I'm dizer. telling. This is incredible. Isso é incrível.
So it'll be at the end of the Olam Hazeh, the heavenly Malachim will come forth and separate the wicked from the tzaddikim. Então será assim no fim do Olam Hazeh que os malachim virão e separarão os malignos dos tzadikim. He will take the kingdom of heaven and throw it into the furnace. Ele pegará o reino dos céus e jogará dentro da fornalha. And that which remains will be the kingdom of Yahuwah, purified, pure, and kadosh. E aquilo que restar será o reino de Yahweh, purificado, puro e kadosh. And we close with verse 51. E nós fechamos com o versículo 51. We're going to close with a funny. Nós terminamos com uma engraçadinha. It's a funny one. É uma engraçadinha. And if you have a funny bone, you're really going to get zinged. E se vocês tiverem um ossinho engraçado, vocês vão How rir. many are praying for a bigger funny bone? I don't even know Quem aqui está orando por um osso engraçado maior? where. It's on the elbow. That ain't no funny bone. That's a pain bone. Yeah, it's one here and I don't need no funny bone then. Verse 51. Yahuwah said to them. 51. Yahushua Yahweh disse a eles. Now, you've been reading this for 40 years in the church, 30 years in the watchtower, and 20 years in a mosque. Vocês estão lendo esse versículo há 50 anos na igreja, 30 anos na torre de vigia Difference. e 20 anos numa mesquita. E até hoje vocês não sabiam a diferença. Or the means by which Yahuwah separates in this age versus the means of separation in the age to come. Ou o meio pelo qual Yahweh separa nessa época e o meio que ele vai usar para separar na época por vir. So this shows that the master and the writers of scripture had a sense of humor. Então isso aqui mostra que o mestre e os escritores da escritura têm um senso de humor. So Yahushua turned to them. Yahuwah turned to them. Então Yahushua Yahweh virou para eles And he said, so now you understand the plan of the ages? e disse, agora vocês entendem o plano da época? Look at their response. Of course. Olha a resposta deles. Claro, mestre. It's super claro. Tá muito claro. Man, I was saved for 20 years and it was as clear as mud. Eu tava salvo há 20 anos e tava tão claro quanto lama. These 12 boys are like, oh, yeah, man, we got it now. Esses 12 surfistas estão ali, não, é isso aí, rapaz. Now Entendemos keep in tudo. mind, he hadn't bled yet. Mas peraí, tenha em mente, ele não tinha sangrado ainda, He hadn't died yet. ele não tinha morrido ainda, He hadn't risen from the dead yet. ele não tinha ressuscitado dos mortos ainda. They didn't even understand. They didn't even believe that. When he rose from the dead, Thomas said, I don't believe. Eles não tinham acreditado nem nessa parte, porque ele ressuscitou dos mortos e Thomas falou, eu não acredito. If this was post-resurrection, maybe this wouldn't be funny. Se isso aqui fosse pós-ressurreição, talvez não tenha sido engraçado. They said this is before Golgotha. Isso aqui é antes de Gólgota. Have you understood it? Understood? Of course. Perfect. Vocês entenderam? Claro, perfeitamente. And I think Yahushua is showing us his sense of humor, E eu acho que a Yahushua está nos mostrando o senso de humor dele, asking a rhetorical question. fazendo uma pergunta retórica. A rhetorical question is the answer to Yahushua is obvious. Uma pergunta retórica que a resposta para Yahushua era óbvia. These guys didn't even believe he rose. Esses caras nem acreditaram que ele ressuscitou. they ran away. Okay, these guys didn't believe anything Esses caras não acreditavam em nada. until he interrupted their Shabbat service and said, Shabbat Shalom, Shalom Aleichem. Até que ele interrompeu o serviço de Shabbat deles e The falou, Shalom Aleichem. Phantom of the Opera is here. I mean, they're really going to understand the plan of the ages and the two great separations? I don't think so. Eles vão realmente entender o plano das épocas de uma vez só? Eu acho que não. That's today's message. Enfim, essa é a mensagem de hoje. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. That's today's message. Essa é a mensagem de hoje. So let us now partake of the leftover meatloaf and the stale rice. Então agora vamos se juntar ao bolo de carne que restou e o arroz velho também. Look at all my fans in Campina. Look how many fans I got. Olha todos os meus fãs em Campinas, olha quantos fãs eu tenho. Fanaticos de Koniechowski. Os fãs do Koniechowski. Because Por quê? it is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat.
Shabbat Shalom, Yisrael. Shabbat Shalom, Yisrael. Everyone in internet land, we love you. See you on Friday.